Há 10 anos, a seleção brasileira perdeu por 7-1 para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo, diante de um Mineirão lotado. O dia 8 de julho marcou o maior vexame do futebol brasileiro e frustrou a expectativa da torcida que sonhava com o Hexa. Um dia que ficou marcado na história do futebol mundial. Foi um blackout que deu um apagão no time e ninguém conseguiu fazer nada. 8 de julho de 2014. O Brasil jogava contra a Alemanha no estádio Mineirão pela semifinal da Copa do Mundo. O clima era de festa e expectativa. Vamos lá, Brasil! Quando chegaram ao Mineirão naquela tarde de 8 de julho de 2014, os pouco mais de 58 mil torcedores esperavam mais do que uma vitória da seleção brasileira sobre a Alemanha, porque vencer aquela semifinal significaria também a passagem para a grande decisão, que poderia nos livrar para sempre do fantasma do Maracanaço de 1950. Mas o que ninguém podia imaginar é que um outro fantasma rondava a seleção: a ausência traumática de Neymar, o melhor jogador do time. Como eles se entraram na partida, a maneira que eles se encaixavam nos toques de bola. Então, de fato, podia ter o Neymar, a gente brinca, podia ter o Pelé, podia ter quem fosse. Aquele dia foi um dia trágico, né? Douglas e Bruno são fãs da seleção brasileira e estavam no Mineirão. A dificuldade em conseguir ingressos para o jogo foi rapidamente esquecida quando a bola começou a rolar. É um negócio meio maluco, porque quando aconteceu o primeiro gol, depois passou um tempo e entrou naquela fase dos 20 aos 30 minutos, foi um gol atrás do outro. É uma sensação de quando você está assistindo um futebol na televisão, uma sensação de replay. O resultado deixou até os alemães surpresos. Uma coisa que eles não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo também, porque realmente foi uma situação, acho que ninguém esperava, não tinha uma pessoa que fizesse um prognóstico para aquele jogo de 7-1 ou de uma goleada. O 7-1 é a pior derrota do Brasil em Copas do Mundo. Luiz Alberto Rozan era o fisioterapeuta da seleção. Experiente, já esteve em outros 3 mundiais e lembra como se fosse hoje a derrota mais dolorida que viveu. Eu recordo que quando terminou o jogo, eu já estava no vestiário esperando e o Filipão foi um dos primeiros a entrar. Ele chorou comigo. Ele me abraçou. E a gente chorou. Imagine só a seguinte situação. Você é jogador de futebol da seleção brasileira, num ano de Copa no Brasil. É a chance de fazer história, quem sabe até conseguir mais uma estrela na camisa. Daqui do banco de reservas, você sabe que a vitória virá, não há qualquer dúvida. Mas aí, o adversário, a outra seleção, sai na frente do placar e faz mais um gol, e mais um, e outro mais, e mais um. Uma situação tão absurda que você não consegue nem acreditar, nem entender o que está acontecendo. Jô, que na época jogava pelo Atlético Mineiro, ainda está em atividade. Aos 37 anos, defende o Amazonas, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Para o atacante, os 7 gols representaram o fim de um sonho. Quando eu fui convocado, eu tinha na minha mente em ser campeão do mundo, né? Todo jogador sonha. E aí terminar tragicamente do jeito que terminou. Então eu fiquei por algum tempo pensando muito nisso. Falava, cara, poderia ser diferente, poderia ter sido campeão. Hoje era para mim estar com uma medalha de campeão do mundo. Então isso ficava latejando o tempo inteiro na minha mente por pelo menos uns 4, 5 meses.